Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse porta-papel higiênico com formato de um sapinho. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cortei no tecido de algodão a medida de 15 cm por 15 cm, duas vezes. Essa medida é para fazer a cabeça. Para fazer o corpo, cortei duas vezes a medida de 52 cm por 16. Para fazer os pés e as mãos, cortei 8 vezes a medida de 8 cm por 10. Para fazer as pernas, cortei duas vezes a medida de 26 cm por 4. Para dar acabamento na lateral, duas tiras com a medida de 52 cm por 3. E para fazer o lacinho, cortei uma vez a medida de 18 cm por 10 cm. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Para fazer o formato da cabeça, eu coloco os dois tecidos com o lado direito junto, dobro ao meio e vou fazer um desenho como se fosse o formato de metade de uma pera. Corto na marcação, alfineto para não sair do lugar. Para fazer as mãozinhas e os pezinhos do sapo, de dois em dois tecidos, lado direito com lado direito, eu dobro o tecido ao meio e com a ajuda de um lápis eu vou fazer o desenho no formato da patinha. Corto na marcação, vou fazer o mesmo com os outros tecidos. Depois de fazer os 4 pares, sempre deixando o lado direito com o lado direito do tecido, vou colocar sob a manta acrílica e passar todos no ferro de passar roupa. Para dar estrutura ao nosso porta-papel higiênico, em um dos tecidos com a medida de 52 cm por 16, eu fixei a manta acrílica. Para não soltar conforme a gente vai usando o porta-papel higiênico, eu vou passar costuras em linha reta. Coloco outro tecido com a mesma medida, com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo. Coloco o tecido com a manta acrílica com o lado direito virado para o lado de cima. Arrumo certinho para ficar rente na lateral. Alfineto para não sair do lugar. Coloco a tira de tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Viro o tecido, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira e dobro sobre o tecido de cima. Faço um pequeno retrocesso, vou dobrando e costurando. Finalizo também com um pequeno retrocesso. Vou fazer o mesmo do outro lado. Para pendurar, cortei uma tira com 24 cm por 4 cm, dobro aproximadamente meio centímetro de cada lateral, dou uma leve vincadinha, se você preferir pode vincar no ferro de passar roupa, dobro o tecido ao meio, deixando o lado direito do tecido para o lado de fora, passo uma costura de fora a fora, vou fazer o mesmo com os outros dois tecidos da perna. Para fazer os pezinhos e mãozinhas, passo uma costura ao redor de todo o tecido, menos na parte de cima, que é por onde a gente vai desvirar. No começo e também no final da costura eu faço um pequeno retrocesso, corto o excesso, dou piquinhos ao redor de toda a parte arredondada, desviro. Dobro aproximadamente meio centímetro da parte de cima para dentro, coloco bem no meio uma das tiras da perninha, passo uma costura, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Vou fazer o mesmo
com o outro pezinho e também com o tecido da perninha. Os outros dois da mãozinha eu apenas dobro aproximadamente meio centímetro da parte de cima e passo uma costura de fora a fora. O corpinho eu dobro ele ao meio, alfineto bem no meio do tecido e é nele que eu vou pregar as perninhas. Deixo de distância aproximadamente da lateral 2 centímetros, passo uma costura. Viro as perninhas para o lado de baixo, passo novamente uma costura. Dobro ao meio e dobro aproximadamente 1 centímetro da parte de cima. Faço o mesmo do outro lado. Alfineto para não sair do lugar. Uno as pontas da tira para pendurar. Coloco entre os dois tecidos, no meio, vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina, de aproximadamente 1 centímetro na lateral, passo na parte de cima com a distância de um pé de máquina. E na outra lateral eu faço o mesmo, desço costurando aproximadamente 1 centímetro. Para fazer a cabeça, eu passo uma costura com a distância de um pé de máquina, deixando aproximadamente 4 centímetros da parte de baixo sem costurar. Vou dar piquinhos ao redor de todo o tecido, tomando bastante cuidado para não cortar a linha que a gente acabou de costurar. Desviro. Pela parte que a gente desvirou, eu vou encher com enchimento acrílico. Para fechar, eu vou dobrar as duas laterais e passar uma costura. Se você preferir, você pode fechar com linha agulha nozinho na ponta. Para fazer o laço, eu dobro o tecido, dou uma leve vincadinha, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral e dobro a outra parte sobre a que eu acabei de dobrar. Passo uma costura em cada lateral, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final, desviro e para os cantinhos ficarem certinhos, eu coloco a tesoura na parte de dentro, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Para fazer os olhinhos, eu vou pregar um botão na cor preta, faço a marcação com lápis e com linha agulha, nozinho na ponta, eu vou dando pontinhos para poder fixar bem os botões. Finalizo arrematando. Vou fazer o mesmo do outro lado. Para poder fixar a cabeça e as mãozinhas da peça, eu vou usar a cola quente. Posiciono a cabeça deixando aproximadamente 4 centímetros da parte de cima da tira livre. Passo a cola quente em apenas uma das tiras. Passo também a cola quente na parte de baixo da cabeça. Depois, com linha agulha, nozinho na ponta, vou dar pontinhos na parte de cima da cabeça e também nas laterais, para não ter perigo de se soltar conforme a gente vai usando e lavando o porta-papel higiênico. Posiciono as mãozinhas na parte de baixo da cabeça, passo a cola quente, também vou finalizar com linha agulha nozinho na ponta, apenas pegando o tecido de trás e o tecido do porta-papel higiênico. Finalizo arrematando. Para finalizar o lacinho, cortei o cetim com 4 centímetros, vou franzir o tecido ao meio, passo a cola quente na parte de trás do laço, que é por onde a gente desvirou, colo o cetim, viro sobre o lacinho, finalizo também colando na parte de trás. Passo cola quente na parte de trás do laço, colo na cabeça do sapinho. Com o cetim eu fiz um lacinho simples duplo, colo na parte de baixo da cabeça e na parte de cima dos pezinhos
eu fiz lacinhos pequenos com cetim na cor rosa, mas a câmera não gravou e na hora de editar que eu fui ver. Mas eu fiz lacinhos simples com cetim, colei com a cola quente. Para fazer a boquinha, vou usar tinta de tecido na cor preta e um pincel fino. E ficou assim o nosso porta-papel higiênico. Olha só que gracinha! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Eu sempre estou postando vídeos, novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.